galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução de questões de Química da Mentoria. Eu me chamo Rodolfo, sou professor de Química da plataforma da Mentoria e estou aqui trazendo a resolução dessa questão. Gente, olha bem para essa questão aqui, ó. Uma agricultura com a intenção de comercializar o milho recém-colhido testou uma forma de preservar o sabor adocicado do seu produto. O melhor resultado foi obtido quando ele imergiu as espigas em água fervente durante alguns minutos e em seguida em água gelada. Com esse procedimento, parte da glicose do milho não foi transformada, parte da glicose do milho não foi transformada em amido, mantendo o seu sabor adocicado. Utilizando esse procedimento, o sabor foi conservado. Por quê? Gente, aqui na mentoria, a gente trabalha com o método IRA, certo? O que é esse método IRA? É um método que a gente realiza 3 etapas para poder resolver uma questão. A primeira etapa seria a etapa de identificação. Então, eu vou identificar... escrevi tudo errado. Vamos lá. Identificação. Nessa etapa, eu vou identificar quais são as pistas entregues pelo texto da questão para eu sacar se essa é uma questão de química, de física, de biologia, se é de física ou de química ou de biologia, qual é o conteúdo macro que ela envolve, tá? Então, isso é a identificação. Olha, se você viu essa questão e achou que fosse de biologia, tudo bem, poderia ser considerada sim, de biologia. Mas vamos considerar que é uma questão de biologia, de química, na verdade. E se é uma questão de química, observa bem para essa frase que eu marquei aqui na questão. A frase que diz assim, ó, parte da glicose do milho não foi transformada em amido. Gente, qual é o conhecimento da química que fala a respeito de ou da possibilidade de transformação de uma coisa em outra? Poxa, Rodolfo, tem tanta coisa da química que fala sobre isso, tudo bem, tanta coisa fala. Mas qual que é aquela que fornece as condições necessárias para que uma reação aconteça? Agora sim melhorei a pergunta, não é isso? Aí a gente está falando da cinética química ou a gente está falando da termoquímica. Então, é uma ou outra. Cinética química ou termoquímica que estaria falando dessa parte, mais ainda a parte da cinética química do que a termoquímica, né? Se eu junto as duas é porque eu estou pensando no gráfico termocinético de uma reação química. Rodolfo, você falou estranho, o que danado é o gráfico termocinético? É aquele gráfico lá que você observa, né? Esse padrãozinho aqui, ó. Esse padrãozinho aqui, eu tenho aqui reagentes. Aí eu tenho aquela lombadinha energética legal aqui. Certo? E depois eu tenho um produto. E aí, lembrou? Esse aqui seria o gráfico termocinético, em que a gente tem energia e aqui a gente tem caminho da reação, tá bom? E aí a gente tem aqui reagente, a gente tem aqui produto, a gente tem aqui no topo complexo ativado. Lembra desse tipo de gráfico? Pois bem, esse gráfico é o que fala muito sobre a possibilidade de uma reação acontecer ou não. Então, imagina que a questão está trabalhando a respeito disso, já sacada por aquela frase que a gente sacou ali do texto da questão, que é sobre a transformação da glicose em amido, tá bom? Aí, se a gente volta para o comando, diz assim, ó, utilizando esse procedimento, o sabor foi conservado porque houve, ou seja, ele está dizendo que o sabor foi conservado, já que a glicose não se transformou em amido. Aí ele quer a justificativa. Por que a glicose não se transforma em amido? Então, quando a gente já identificou que é uma questão de cinética química, a gente vai para a referenciação, que seria a identificação do detalhe, né? O que é que a questão está falando especificamente pós o processo, né, de saber que é uma questão de cinética química? É justamente perceber que, para que o reagente se transforme em produto, eu precisaria, por exemplo, da ação de um catalisador. E quem que faz o papel dessa catálise nesse processo? É basicamente
a enzima. Lembrando que as enzimas são os mais importantes catalisadores que a gente vai encontrar nos seres, né, nos organismos vivos, para que possa fazer essas transformações de substâncias em outras. Tudo bem? Quando a gente vai para as alternativas, a gente vai ver, né, que a letra A fala sobre a tal da enzima, o que é bem interessante para a gente já suspeitar que ela é a resposta da questão. Mas vamos continuar nosso passo 2, que seria da referenciação. Então, a referenciação seria justamente fazer um recorte dentro da cinética química, qual é o conteúdo que a gente está trabalhando aqui. E, no caso, o conteúdo que a gente está trabalhando aqui seria a teoria cinética, tá bom? Ou seja, quais são os fatores que levam à transformação das substâncias, como bem falei anteriormente. E, na última etapa, seria a aplicação desse conteúdo, né? Como é que eu aplico esse conhecimento para resolver essa questão? Beleza? Muito bem. Então, vamos começar aqui pela letra E. Fala sobre desidratação dos grãos por causa da alteração da temperatura. Gente, se eu estou fazendo isso em meio à água, né? Eu estou jogando em água fervente, estou jogando em água fria também, né? Não tem como eu desidratar nessa condição, tá? Então, por isso esse item está errado. Beleza? Então, vamos desmarcar aqui, ó, item errado, não fala sobre desidratação. Letra D fala sobre impedimento da entrada de oxigênio pela fervura da água. Aí você pensa, no processo de transformação da glicose em amido, eu tenho uma síntese por desidratação. Você se recorda disso? Em que eu pego 2 moléculas de glicose, certo? Eu somo 2 moléculas de glicose e eu vou formando um disacarídeo. E aí esse disacarídeo, vou colocar aqui, ó, disacarídeo. Esse disacarídeo, ele é formado conjuntamente com a liberação de uma molécula de água. Detalhe é que esse disacarídeo, ele possui uma ligação, tá? Que é a ligação glicosídica. E essa ligação glicosídica, ela intermedia a conexão de uma base, né, de uma estrutura de carboidrato com outra estrutura de carboidrato. Então, a ligação glicosídica. Beleza? Que é uma ligação, né, que conecta essas duas partes aí de carboidratos. Tudo bem? Então, essa ideia aqui, né, nos permite afirmar que cadê a importância do oxigênio nesse processo? Não tem importância direta, por isso que a gente não vai considerar um fator limitante para esse tipo de reação. Beleza? Na letra C diz assim, a degradação das reservas nutritivas pelo choque térmico. Gente, degradação das reservas nutritivas. O texto fala sobre um impedimento no processo de transformação química da glicose em amido. E se você pensar, a glicose é uma estrutura mais fundamental do que o amido. O amido ele é um polissacarídeo, um polímero de carboidrato. Então, ele não pode ser uma representação de uma degradação, mas sim de uma construção. Tudo bem? Então, por isso, a letra C não faz sentido. E na letra B, fala sobre a conversão de nutrientes pela redução da temperatura. E aí, conversão seria contraditório, já que o texto diz que nada se transformou. Glicose não foi transformada. O texto diz isso. Então, seria contraditório. E aí, de fato, sobra apenas a letra A para a gente marcar. Mas vamos entender por que a letra A está correta. Gente, na letra A diz aqui desnaturação enzimática pela alta temperatura. Você precisa lembrar que as enzimas são os catalisadores nas transformações químicas em ambiente biológico, tá? Então, vou colocar aqui que uma enzima é um catalisador. O que significa ser um catalisador? Significa dizer que a reação é acelerada mediante a presença da enzima. Outra forma de visualizar isso é que na presença de um catalisador,
a energia de ativação do processo é reduzida. E por causa disso, a reação se torna o quê? Possível. Perfeito? Então, por isso que essa presença da enzima ela é tão determinante para que uma reação possa acontecer em ambiente biológico. Porque eu torno as condições energéticas do ambiente favoráveis para que um reagente se transforme em produtos. Se eu removo essa enzima, acabou-se. Eu não tenho a possibilidade de transformação desse reagente em produto, tudo bem? Então, por isso que quando eu vario as temperaturas, pelas enzimas serem constituídas, né, serem proteínas, elas possuem uma temperatura ótima de atuação, certo? E aí, por possuir essa temperatura ótima de atuação, elas vão sofrer justamente com a variação térmica. Lembrando que a forma da proteína desempenha a sua função. Se ela perde a sua forma por causa de uma desestabilização térmica, ela perde sua função. E por isso ela deixa de atuar como um catalisador. Então, por isso, marcamos a letra A como alternativa correta dessa questão. Espero que tenha ficado tudo muito claro, tenha tido uma revisãozinha muito legal aqui para resolver essa questão. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!